de que no eres de este mundo. Eres destinado a ser diferente. Eres elegido para ser apartado. Y Dios te ha llamado para vivir una vida santa, no en tu propia fuerza, sino por el poder de su Espíritu. No por un buen espíritu, no por un espíritu especial, pero por el Espíritu Santo. Escuche su invitación para salir y ser separado. Amén, amén, glória a Deus. Deus bendiga a todos. Deus bendiga. Estão todos bem? Como estamos? Bem? Amém. Também estou bem. Graças a Deus, domingo bendecido. Aí estava no serviço em português, escutando um pouco sobre a palavra de Deus e alabando ao Senhor. E agora estamos aqui em nosso serviço em espanhol e sempre é um motivo de alegria para mim poder encerrar esta série ou cada série, verdade? De nossos serviços. Hermanos, eu quero só reforçar a respeito do nosso serviço multicultural, ok? Nós, como sempre gostamos de dizer, somos uma igreja multicultural. Então, nós temos inglês, português, temos espanhol e pelo menos uma vez no mês, nós nos reunimos como uma só igreja, um só povo, uma só língua. Então, eu quero só reforçar esta invitação para que você possa estar conosco neste próximo domingo, que será nosso serviço multicultural. Amém? Nós temos a oportunidade de estarmos aí unidos a outras pessoas de outras nacionalidades, de outros países, línguas. Então, é sempre um motivo de alegria que nós estejamos juntos a este serviço. Então, eu quero só reforçar a invitação, que é um serviço normal, assim como nós estamos aqui reunidos aos domingos, às 4 da tarde, nosso multicultural também é um serviço de nós, não só o português, não só de inglês, sino de nosso também serviço hispano. Amém? Glória a Deus. Eu quero só reforçar isso, porque sempre como o Uriel disse, sempre é uma alegria. Antes temos um café e podemos falar, conhecer outras pessoas, aprender português, verdade? Aprender inglês, quem deseja. Ou seja, é sempre uma oportunidade de estar unidos como irmãos, como uma só igreja. Amém, irmãos? E hoje nós vamos encerrar esta série que para mim particularmente, eu creio que os irmãos podem compartilhar desse pensamento, desse sentimento. Tem sido uma série muito maravilhosa. Na verdade, desde o início deste ano nós tivemos séries ou predicações, palavras maravilhosas. Pero essa particularmente hablando, eu tens meu coração, porque na verdade é um tema que não se habla muito hoje em dia. Muitas vezes, se nós formos para YouTube ou para algumas redes sociais, muito das prédicas ou muito de pessoas que predicam não falam muito sobre santidade, não falam muito sobre ser separado para Deus. E eu glorifico a Deus por nossa igreja, porque nós temos falado durante todo esse mês sobre esse tema, que é um tema muito fundamental para nós. Amém? Então, eu invito vocês a assistir de novo, se tu já estava aqui com nós, mas reforçar novamente que podem assistir em nossas redes sociais, como o YouTube de nossa igreja, para mirar, escutar com mais atenção sobre cada mensagem que nós falamos durante esse tempo, porque eu creio que foram momentos maravilhosos. Amém? Por exemplo, na primeira semana, nós falamos sobre a promessa de la santidade. Amém? Nós escutamos ou aprendemos que Jesus, lá no livro de Hechos, Jesus habla com seus discípulos que
para que eles esperassem, porque em um determinado momento iria descer do céu o poder. E esse poder nós sabemos que é o poder do Espírito Santo. E esse poder serviria para separar seus discípulos para a obra de Deus. Então, naquele momento, nós miramos a descida do Espírito Santo e assim a separação para a obra de Deus. Então, nós miramos sobre a promessa de la santidade. E a promessa de la santidade é hecha através do Espírito Santo. A partir do momento em que o Espírito Santo vem estar entre nós. E na segunda semana, nós hablamos sobre experimentar a santidade. Amém? Nós hablamos que agora o Espírito Santo habita em nós. Portanto, se o Espírito Santo habita em nós também podemos experimentar. Amém? Nós podemos experimentar uma vida de santidade. Agora, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, agora nós também podemos ser capacitados, podemos ser separados para a obra de Deus. Amém? E na terceira semana, nós entendemos e aprendemos sobre o chamado a la santidade. Amém? E aí nós escutamos que em Hebreu, capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, nós agora que recebemos esta promessa do Espírito Santo, nós agora também experimentamos esta promessa real do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo habita em nós, por lo tanto agora nós somos invitados ou chamados a ter uma vida santa. Amém? Então, nessas 3 semanas nós falamos sobre isso. Falamos sobre a promessa da santidade, falamos sobre experimentar a santidade e o chamado a la santidade. E hoje, para encerrar, eu quero falar sobre o fruto de la santidade. Amém? Talvez ou quizás você pueda me perguntar: pero pastor, o que tienes que haver o fruto de la santidade com o fruto, por exemplo, do Espírito? Amém? Porque poderíamos, por exemplo, falar sobre frutos. E por que fruto? E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar um pouquinho nessa tarde. Amém? Nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós. Agora nós temos a graça de Deus que nos alcançou. Agora nós podemos dar resultados em nossa vida, resultados de santidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre o fruto del Espírito. E na verdade, o fruto del Espírito é uma evidência externa de uma santidade interna. Na verdade, o fruto do Espírito é um retrato, como uma imagem de uma vida separada para Deus e moldeada pelo Espírito Santo. Amém? Para entendermos um pouquinho melhor sobre isso, eu quero invitar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, a partir do verso número 22. Seja em seus telefones, em suas bíblias físicas. Eu quero invitar os irmãos a me acompanhar nessa leitura. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos ver dois versos por enquanto, verso 22 e verso 23. Amém? Todos abriram? A palavra de Deus diz assim: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansedumbre. Essa palavra eu aprendi hoje. Aleluia. Difícil para mim falar essa palavra, pero Deus é bueno. Domínio próprio, contra tales coisas não há lei.
Amén. Vou ler novamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Cesse os olhos, irmão, deixa sua Bíblia aberta, cesse os olhos, vamos orar ao Senhor. Padre Santo, nós novamente nos reunimos aqui, Senhor, nesta tarde como igreja, como povo elegido, Pai, de Ti. Nós tivemos, ó Padre, a oportunidade de alabar ao Senhor. Nós tivemos a oportunidade de dar a Ti uma alabança, uma adoração. Nós tivemos a oportunidade de ofertar a Ti, Senhor, o nosso coração como alabança, como, Padre, adoração a Ti. Oh Deus, eu creio que o Senhor, durante a alabança, falou aos nossos corações. Pero nesse momento eu pido, Senhor, mais uma vez, que Tu pueda falar com nós através e a partir de Tu palavra. Oh Deus, que Tu Espírito Santo pueda tocar em nossos corações, fazer de nossos corações uma terra, Padre, frutífica, para que Tu palavra pueda frutificar em nosso coração, em nossa vida, e dessa forma, Senhor, cambiar, Senhor, nossa vida, nossos pensamentos, nossos corações, ó Padre. Senhor, eu pido a Ti, habla com nós. Aqui eu sou apenas um instrumento de Ti, Senhor. Aqui eu sou apenas boca de Ti neste lugar. Por isso eu pido que Tu me diminua e que Tu cresças em mim, Padre, nesse momento. E que eu seja apenas um instrumento, Padre, em Tuas mãos, ó Deus. Que Tu pueda tomar meu intelecto, tomar minha boca e me usar para a glória de Ti, para o louvor do Senhor, ó Padre. Esta é a minha oração. Habla com nós, habla com o povo de Ti, Senhor. Nós estamos sedentes, ó Padre, de escutar Tu voz. Por lo tanto, Senhor, habla com nós em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, hermanos. Eu creio em algo, só um parêntese. Eu creio em algo que, na minha visão, o culto, o serviço público, que é esse serviço que nós fazemos ao domingo, na minha visão é muito simples. Na minha visão ocorre de 3 formas. Primeiro, através da alabança, nós temos a oportunidade de dar a Deus, verdade? De ofertar a Deus uma alabança, uma adoração. Nós também temos os dízimos e oferendas. E aí, nós como MP Church creemos nisso, que os dízimos e oferendas são uma extensão da adoração. Eu posso adorar a Deus ofertando a Ele e dando mis dízimos a Ele, ou seja, regressando a Ele o que é dele. Essa é uma forma de adoração. E a terceira forma, ou a terceira parte que constitui um serviço é no momento em la palavra. Mira, as 2 primeiras nós ofertamos, damos a Deus algo. Pero eu creio que na terceira, que é através da palavra, é o momento em que Deus habla com nós. Eu creio que Deus habla em todos os momentos do serviço, pero Deus tem esse compromisso com Sua palavra. Não tem esse compromisso comigo, com aquilo que eu digo, senão que Ele tem esse compromisso com Sua palavra. Então eu creio que nesse momento é o momento em que Deus habla com nós. Amém, irmão? Eu só queria fazer este parênteses, mas aí vamos seguindo, porque creio que Deus quer falar com nós. Pero, hermanos, a santidade, ela pode ser percebida ou notada de uma forma prática e real na vida de uma pessoa. Amém? Quando nós falamos sobre sermos santos ou sermos separados, existe algo que nós necessitamos compreender. Existe algo que tu e eu necessitamos compreender. É que é possível nós demonstrarmos que somos separados, santos, de uma forma prática. E como nós demonstramos isso é através do fruto do Espírito. Quando como nós demonstramos que somos separados ou santos, é da forma da ação do Espírito Santo em nós, fazendo crescer o fruto do Espírito. E amém, uma breve explicação que é interessante para nós compreendermos, é que quando o apóstolo Pablo, nesse capítulo 5 de Gálatas,
o apóstolo Pablo nos ensina dois caminhos. O primeiro caminho, ou dois lados. O primeiro caminho, ou o primeiro lado, o apóstolo Pablo nos ensina as obras da carne. Amém? Se nós regressarmos um pouco dos versículos que nós lemos, por exemplo, nos versículos 19, versículo 20 ao versículo 21, o apóstolo Pablo vai falar um pouco sobre a obra de la carne, ou as obras no plural de la carne. Pero nesses versículos que nós lemos de Gálatas 5, 22 e 23, do outro lado, do outro caminho, o apóstolo Pablo vai falar agora sobre o fruto del Espírito, no singular. E isso é importante nós entendermos. E nesse primeiro caminho sobre as obras da carne, o apóstolo Pablo, ele vai explicar, ou ele vai ensinar que essas atitudes erradas, carnales, por exemplo, egoísmo, envidiar, imoralidade, algo ou coisas que ele cita nesses versículos, ele vai dizer que isso já nasce de uma natureza pecaminosa. Ou seja, o homem, através ou a partir de Adão e Eva, o homem ele é concebido em pecado, portanto ele nasce em pecado. Ou seja, capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo vai explicar isso melhor, dizendo que o homem nasce, o ser humano nasce com a raiz pecaminosa. Então, o apóstolo Pablo habla um pouco no capítulo 5 de Gálatas sobre esses dois caminhos. E ele aponta para essa raiz pecaminosa do homem que é exposta através das obras da carne. Amém? O homem, o ser humano sem Deus, um ser humano que ainda não foi encontrado por Jesus, que não encontrou a Jesus, que não aceitou a Jesus, esse homem ele nasce em las obras de la carne, porque sua raiz é tendenciosa ao pecado. Pero do outro lado, nós miramos o apóstolo Pablo falar sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é resultado não de uma raiz que nós podemos produzir, senão o fruto do Espírito é resultado da própria ação ou obra do Espírito Santo obrando em nós. Amém? O fruto da carne, na verdade, é o Espírito Santo obrando em nós. Obrando dentro de nós, ou seja, nos cambiando para que nós sejamos modelados lá em la imagem de Cristo. E é importante nós entendermos esta palavra fruto que o apóstolo Pablo usa no singular. Porque primeiro o apóstolo Pablo faz essa diferenciação entre as obras da carne, pero quando ele se trata ou vai falar de fruto, ele não diz frutos, senão fruto. No singular. Porque na verdade, irmãos, o que o apóstolo Pablo está nos ensinando aqui ao falar dessa forma é que o caráter de um cristiano, quando é cambiado, ele não cambia solamente uma parte, senão ele cambia como um todo. Porque não são frutos do Espírito, senão o fruto do Espírito. E esse fruto, irmãos, ele é constituído ou hecho de várias partes. Quizás um exemplo muito bem para demonstrar sobre isso ou falar sobre isso seria uma laranja ou um mandarim, quizás. É uma única fruta, pero com várias partes. Porque justamente o apóstolo Pablo queria nos ensinar que o fruto do Espírito ele é implantado ou cresce em nós, senão por la obra do Espírito Santo. Amém? É a obra do Espírito Santo. Por lo tanto, desta forma nós podemos entender que a santidade em nossa vida não se trata, irmãos, solamente, ou não se trata, na verdade, de seguir regras. A santidade em nossa vida não se trata de ser uma boa pessoa. A santidade em nossa vida, na verdade, é uma prova visível
daquilo que Deus verdadeiramente tens hecho em nós. Amém? Glórias a Deus, irmãos. E hoje eu quero explorar um pouco mais de como se demonstra, ou como nós podemos demonstrar a santidade através do Espírito, do fruto do Espírito. Amém? E tendo isto em conta, eu quero fazer uma pergunta. Qual relevante é a santidade e seus frutos em nossa vida? Amém? E para entender um pouco mais sobre isso, primeiro nós necessitamos entender 3 coisas. Amém? E eu separei aqui quizás pelo menos 3 pontos para que nós possamos entender acerca deste tema sobre o fruto do Espírito. E o primeiro ponto é, primeiro nós necessitamos entender os aspectos do fruto. Amém? Lo que revela o fruto. E aí eu quero que novamente nós nos atentamos sobre esta questão do apóstolo Pablo falar sobre solamente de um fruto. Eu quero que nós nos atentamos novamente para o ponto em que o apóstolo Pablo usa para nos ensinar sobre um único fruto, pero em diversas ou muitas expressões. Amém? O apóstolo Pablo, ele habla solamente de um fruto, pero ele ensina quais são as outras expressões ou as outras partes que esse fruto constitui. Amém? Então, o apóstolo Pablo, ele vai falar um pouco sobre isso. O apóstolo Pablo vai falar que o fruto do Espírito é, por lo tanto, uma descrição do caráter unificado de Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. O que o apóstolo Pablo fala é que não se trata meramente de virtudes isoladas. O que o apóstolo Pablo diz é que não se trata de algo que eu posso conquistar com esforço humano ou com esforço próprio. Na verdade, o que o apóstolo Pablo diz é que o fruto é produzido em nós, os aspectos desse fruto é produzido em nós por e unicamente por a ação contínua do Espírito Santo em nossa vida. Amém? O Espírito Santo é que hace a obra em nós. Amém? Irmãos, o apóstolo Pablo, nesses versículos que nós lemos, ele califica este fruto do Espírito, por exemplo, dizendo que esta é a parte visível da presença de Deus. Porque se nós somos cristianos, amém? Se nós fomos alcançados, encontrados por Cristo, nós podemos expressar a presença ou podemos expressar a face de Deus através de nossa vida. Então, o apóstolo Pablo diz que eu posso fazer isso quando eu expresso cada parte deste fruto. Por exemplo, o apóstolo Pablo fala sobre amor. Uma das partes do fruto é amor. E quando o apóstolo Pablo fala sobre amor, o apóstolo Pablo aqui tem em mente o amor ágape. Amém? Que justamente é um amor sacrificial. Então, como eu posso demonstrar a face de Deus, como eu posso demonstrar a presença de Deus, como eu posso demonstrar que eu sou separado por Deus e eu tenho uma vida santa quando eu amo. Quando uma das partes desse fruto é expressa através da minha vida. E uma dessas partes, se não a principal, a base é o amor. E justamente não qualquer amor, senão o amor sacrificial. E como exemplo disso, o apóstolo Pablo, em 1 Coríntios 13,
vai falar sobre este amor. Vai falar que, ainda que eu tenha dones espirituais, ainda que eu hable em outras línguas ou em línguas de ángeles, se eu não tiver amor, de nada adianta. Se esse amor de Deus sacrificial não for expresso através da minha vida, de nada adianta. Se eu hablo bem, se eu canto bem, se eu hago algo bem na igreja, não importa se a base de tudo que eu hago não tienes el amor, de nada adelanta. E ter esse amor envolve, hermanos, servir, amar uns aos outros, amar o povo de Deus, amar nossos irmãos, servir nossos irmãos, porque o maior exemplo que nós temos de um amor sacrificial foi Jesus. E se nós estamos sendo moldeados segundo a imagem, ou moldeados para nos parecermos com Jesus, nós também devemos amar. E a expressão mais grande, irmãos, desse amor foi justamente Jesus morrer em uma cruz. Outro aspecto deste fruto do Espírito, por exemplo, é o gozo e paz. Hermanos, e este gozo, quando nós miramos e lemos, não tem que ver com circunstâncias. Amém? Não estou dizendo que nós temos que sempre estar felizes, ou não estou dizendo que nós sempre vamos gozar de algo, porque este gozo aqui é muito mais profundo. Amém? Este gozo aqui não é algo que é motivado por algo que eu recebo. Este gozo não é motivado por situações, por reconhecimentos, por exemplo, de uma pessoa, ou se alguma pessoa me echa bem, ou se está tudo bem na minha vida, eu estou gostando da minha vida. Não, este gozo aqui é independentemente de situações e circunstâncias. Se eu tenho uma vida separada, a expressão será uma vida que goza mesmo delante das dificuldades. Amém? E mesmo delante de las dificuldades, eu terei também paz. O apóstolo Pablo habla também sobre isso em Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Pablo vai falar sobre isso. Ele vai citar ou vai usar o exemplo de Jesus. E esta paz de Jesus, que excede todo entendimento, é o que está disponível para tu e para eu. Portanto, dos aspectos deste fruto do Espírito é gozo e paz. E mais adelante o apóstolo Pablo cita mais 3, por exemplo, a paciência, a benignidade, a bondade. Irmãos, e paciência, na verdade, é uma capacidade de suportar o mal sem retaliar. Existe essa palavra em espanhol? Amém? Hermanos, é difícil, quizás para algumas pessoas, ter paciência. Muitas vezes motivado por estresse do trabalho, muitas vezes motivado por a dureza da vida que a América nos proporciona, muitas vezes motivado por um dia difícil, muitas vezes motivado por um tráfego difícil. Nós nos miramos muitas vezes sem paciência, porque nós miramos para situações e não miramos que esta paciência que a palavra exige de nós é uma paciência que não mira circunstâncias. Na verdade, essas situações são momentos ou oportunidades de nós exercermos esta paciência. E é verdade que nós muitas vezes não conseguimos. Eu me incluo nisto. Muitas vezes trabalho difícil, um dia difícil, e eu me encontro sem paciência por nada.
Pero aí Deus me recorda dessa palavra. Mira, eu fui encontrado, tu foi encontrado por Deus. Nós outros estamos sendo santificados a cada dia, separados por Deus. Existe o Espírito Santo que habita em nós outros. E das partes desse fruto do Espírito que habita em ti e que habita em mim é a paciência. Por lo tanto, nós outros devemos exercer a paciência. Seja com o próximo, quem é casado, com a esposa ou com o esposo. A verdade, o casamento é o melhor lugar para exercitar a paciência. E glória a Deus por isso. Tem um pastor que eu gosto muito que diz que todos nós outros devemos casar. Porque o casamento é o melhor lugar para a santificação. Isso é verdade? Uriel, meu irmão, glória a Deus. Pero é verdade. Porque nós outros temos a oportunidade todos os dias de exercer, por exemplo, a paciência com nossos cônjuges, com a esposa, com o esposo, quem são padres, com os filhos. Amém? E o mais importante disso tudo é que nós outros já temos o Espírito, e se nós outros temos o Espírito Santo, esse fruto está sendo produzido em nós outros. Portanto, devemos pedir, quizás, mais paciência a Deus. Ou pedir para que o Espírito Santo nos ajude a exercer esta paciência que habita em nós outros. Porque nós outros temos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Seguindo aqui para não tomar muito tempo, outros 3 que o apóstolo Pablo vai dizer e vai citar como aspecto do fruto é a fidelidade, a mansedumbre, o domínio próprio. Hermanos, e a fidelidade, ela implica em lealdade e confiança. Não somente de eu confiar em uma pessoa, não somente de eu querer confiar em uma pessoa, sino também está disponível para que uma pessoa pueda confiar em mim. Não somente de eu exigir ou pedir confiança ou lealdade de alguém, sino de eu exercer ao ponto de uma pessoa poder mirar em mim uma pessoa leal. Então, esta fidelidade tem que ver com isso, com confiança e lealdade. E essa palavra que eu aprendi hoje, que é mansedumbre, que é difícil de falar, amém? Na verdade, essa palavra quer dizer uma vida ou uma força que se submete à vontade de Deus. Amém? Quer dizer, irmãos, que nós outros já temos, por exemplo, o domínio próprio. E justamente o domínio próprio, não sei se é a mesma palavra em espanhol, mas em português seria algo como autocontrole. Amém? Porque, por exemplo, eu posso exercer a paciência se eu tiver um autocontrole. Sabes como? Por exemplo, diante de um tráfego, uma pessoa me corta neste tráfego, eu posso exercer minha paciência tendo autocontrole, de não falar nada com essa pessoa, de não abarrar a ventana do carro e falar alto com essa pessoa. Por exemplo, se algo acontece em minha casa, eu posso exercer a paciência, porque eu também tenho domínio próprio, por exemplo, em não perder a paciência com meu cônjuge, ou com um amigo de trabalho, ou com o chefe, não sei. Então, este domínio próprio é muito importante para nós outros. Porque Deus nos deu esta graça de ter domínio próprio, de ter um autocontrole. Portanto, delante, por exemplo, das tentações, nós outros podemos resistir, porque nós outros temos o Espírito Santo, e um dos aspectos do Espírito, do fruto do Espírito, é domínio próprio. Amém? Irmãos, e é interessante, porque, por exemplo, em Mateus, não necessita abrir, mas em Mateus capítulo 7, no verso 16, vai dizer que Jesus vai dizer que muitos falsos profetas, e aí se aplica a muitas pessoas, elas são reconhecidas por seus frutos. E a pergunta que eu quero fazer a nós outros é: como nós outros temos sido reconhecidos? Como tu tens sido reconhecido? Como eu tenho sido reconhecido?
Se a palavra de Deus, se o próprio Cristo nos diz que nós somos reconhecidos por os frutos, quais são os frutos que nós estamos ensinando para as pessoas? Isso é algo para nós pensar. Porque, irmãos, o fruto do Espírito, ele é hecho para crescer em nós. Amém? Uma vez que nós temos o Espírito Santo, ou uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, está disponível para nós o fruto do Espírito crescendo em nós diariamente e constantemente. Portanto, nós podemos ser reconhecidos por el buen fruto. Amém, irmãos? Então, primeiro, o aspecto do fruto. Segundo, o sabor do fruto. Se o primeiro é o aspecto do fruto, como o fruto se revela, o segundo ponto é como o fruto se manifesta. Amém? Como, por exemplo, se nós formos falar de santidade, que é o tema de nossa série, primeiro, como a santidade, qual é o aspecto da santidade, e ela tem a ver com o aspecto do fruto. E o segundo é como manifesta a santidade. Amém? E aí nós temos que compreender, irmãos, que a santidade não é algo frio, algo distante. Nós temos que compreender que a santidade existe um sabor. Amém? Porque se nós estamos falando de fruto do Espírito, nós estamos dizendo que a santidade como um fruto do Espírito expresso em nós pode ser simbolizada como algo que existe um sabor. Porque nós vamos saber se um fruto é bom ou mal quando nós provamos desse fruto e quando nós conhecemos o sabor desse fruto. E na verdade assim é a nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, irmãos, a nossa vida espiritual tem que ser perceptível, visível a outras pessoas. Porque, por exemplo, assim como uma fruta tem um sabor, uma color, um aroma, assim nós que possuímos o Espírito Santo se assemelha. Nós também, irmãos, temos que ter um testemunho visível e palpável. Porque esta é a forma que o fruto se expressa através de nós. Essa é a forma que a santidade expressa em nós. A santidade, irmãos, não tem nada a ver em ser um monge, por exemplo, monge de um mosteiro ou algo assim, não. A santidade não é solamente algo interno que acontece, que cresce dentro de nós, senão a santidade também é expressa através de nós, porque assim como uma fruta visivelmente é bonita, pero quando nós provamos dessa fruta, nós sabemos ou compreendemos o sabor dessa fruta, a santidade é da mesma forma. Quando o fruto do Espírito cresce em nós também podemos expressar esse fruto. Amém? Nós também podemos expressar esse fruto. Em 2 Coríntios capítulo 2, 15, o apóstolo Pablo vai dizer que nós somos o buen perfume de Cristo. Portanto, nós que fomos encontrados, amém, por Cristo Jesus, agora o Espírito Santo habita em nós expressamos a Cristo. E como nós expressamos a Cristo? Quando os aspectos do fruto do Espírito é visível em nós. Amém, irmãos? O fruto do Espírito ou a santidade em nossa vida é visível. Ela empieza dentro, pero ela sai para fora. Ela é expressa através de nossas vidas. Amém? Glória a Deus, irmãos.
E isso nós outros podemos compreender que a santidade, uma vida de santidade, irmãos, não se limita solamente a um serviço aos domingos. Porque é bem verdade que é fácil quando nós outros estamos aqui e levantamos nossas mãos, alabamos ao Senhor e passamos como santos. Mas na maioria das vezes esta vida de santidade é expressa durante a semana, em dias normais, em dias que eu não estou mirando a ti, que tu não está mirando a mim, mas Deus mira a ti. Hecho ou acontece, por exemplo, em nossa casa, em nosso trabalho, em las redes sociais, por exemplo, em nosso computador, por exemplo. Esta vida de santidade não é limitada solamente aos domingos em um serviço, senão ela é para toda a nossa vida. Amém? Ela não se limita, irmãos, aos domingos, mas ela deve ser expressa durante todos os dias da semana. Irmãos, o mundo, a sociedade, as pessoas, elas não vão solamente mirar nossa doutrina, ou elas não solamente vão mirar aquilo que nós outros cremos. Porque antes dessas pessoas mirarem ou falarem com nós outros para saber o que nós outros cremos, essa pessoa vai nos mirar. Vai mirar o nosso caráter, vai mirar o nosso exemplo. E nós outros devemos se atentar para isso. Porque o fruto de santidade, o fruto do Espírito, ele vai revelar, por exemplo, as nossas palavras. Por exemplo, as nossas atitudes. Por exemplo, como nós outros reagimos a uma situação. As pessoas não vão mirar o que nós outros muitas vezes falamos, porque falar sem ter um bom exemplo de nada serve. Mas as pessoas vão mirar, irmãos, o que nós outros somos e como nós outros nos comportamos. Por exemplo, em um trabalho, como as pessoas de nosso trabalho têm nos mirado. Quizás em um dia difícil, estressante, como nós outros temos lidado com essa situação. Quizás diante dessa situação, nós outros estamos ensinando um bom fruto ou um mau fruto. Um bom exemplo ou um mau exemplo. Como nós outros temos lidado com o nosso cotidiano, sabendo que as pessoas primeiro vão mirar as nossas atitudes, os nossos exemplos. E quando nós outros somos alimentados por el fruto do Espírito ou fruto da santidade, nós outros exercemos cada aspecto deste fruto. E aí, esse sabor que nós outros provamos não será só para nós outros, estará disponível para muitas pessoas. Amém? Porque através de nosso exemplo, pessoas vão ser cambiadas, irmãos. Pessoas vão desejar também ter este fruto a partir do momento que tu e eu expressamos cada aspecto desse fruto em cada situação de nossa vida. Primeiro, o caráter do fruto, os aspectos do fruto. Segundo, o sabor do fruto. E terceiro, o compartilhar del fruto. Porque o fruto não alimenta solamente a nós outros. O fruto, irmãos, alimenta a outros. Imagina uma árvore bem bonita, llena de fruto. Esta árvore, por exemplo, ela não existe só por ela mesma. Ela não existe solamente para dar frutos e quedar com ela mesma. Não, ela existe para dar frutos, buenos frutos, para que outros possam aproveitar esses frutos. Assim é a nossa vida. Nossa vida, nós outros
somos cambiados, nós expressamos cada aspecto, cada parte desse fruto, não somente por nós mesmos, mas senão para outras pessoas também provarem deste fruto. Porque na verdade esse fruto é aquilo que tem cambiado nossas vidas. Por lo tanto, outras pessoas também necessitam, irmãos, de provar, para que elas também sejam cambiadas. Portanto, nós temos uma missão. Não somente de expressar cada aspecto do fruto, mas senão ofertar o fruto para outras pessoas. E novamente, como nós fazemos isso? Através de nossos exemplos. Através de como nós conduzimos nossa vida. Em cada lugar. Diante de cada situação. Nós temos uma missão de compartilhar este fruto. Mas as pessoas vão desejar solamente no momento, irmãos, em que nós tivermos um bom exemplo e uma boa conduta. Amém, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 1, 15, 16 diz: Sino como aquele que os amou é santo, sede também vosotros santos, em toda vuestra maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O fruto da santidade, irmãos, tem um propósito. E esse propósito é reflejar a visível graça de Deus. Essa graça que nos alcançou, essa graça que tem cambiado nossa vida, irmãos, também é para ser compartilhada com outros. E nós, irmãos, só vamos fazer isso ou cumprir isso quando nós pedimos e oramos e clamamos ao Senhor para que cada aspecto desse fruto seja reflejado na vida das pessoas. Porque essa é a nossa missão. A missão é ser santos. Porque Deus é santo. E Ele tem chamado a nós a uma vida de santidade, irmãos. Compartilhar o fruto é viver uma vida que expressa a graça de Deus. É viver uma vida, irmãos, que expressa o amor de Deus. Como nós temos vivido nossas vidas. Se este é um chamado para nós, quizás nós estamos alimentando outros. É algo para nós pensar. Algo para nós reflejar, irmãos. Como nós temos compartido nossa vida. Como as pessoas têm mirado a nós. E não digo pessoas da igreja, eu digo pessoas fora. Eu creio que Deus quer cambiar, irmãos, algumas áreas de nossas vidas. Porque eu creio sinceramente que nós não temos muito tempo nesta terra. Hermanos, eu sei que há 2000 anos é hablado sobre isso. Mas o que nós temos que entender é que estás muito mais perto hoje do que há 2000 anos atrás. Hermanos, a volta de Jesus é verdade. Nós crendo ou não crendo, irá acontecer. Jesus, Ele vai regressar. Não temos mais tempo de julgar. Não temos mais tempo de perder tempo com coisas passageiras, irmãos.
Nosotros fomos libertos, alcanzados para una misión. Nosotros necesitamos hacer esta misión. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Cuando nosotros compartilhamos através do exemplo de nossa vida cada aspecto do fruto do Espírito. Quando eu cultivo uma vida santa delante de Deus. Quando eu cultivo uma vida exemplar diante de Deus. Não estou dizendo que nós outros teremos que ser perfeitos, porque perfeição é só em la glória, na eternidade. E é por isso que eu empecei dizendo que a obra do fruto do Espírito Santo em nós outros não é nós outros que hacemos, é Ele que hace. Por lo tanto, não existe nada que tu e eu possa fazer se não crer, se não desejar. E aí quando nós outros desejamos, o Espírito Santo obra em nós outros, e aí nós outros podemos cumprir nosso chamado. Não temos mais tempo para perder, irmãos. Queda de pé, por favor. Glória a Deus. Irmão, isso implica em uma vida de obediência. E para concluir, eu queria só ler o versículo 25, que diz assim, de Gálatas 5, verso 25, diz assim: se vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Uma vida de santidade, irmãos, é uma vida de obediência. Porque a vida cristiana, ela não é solamente ou apenas para nascer do Espírito, mas senão também é para andar com o Espírito. Mas não somente isso, andar com o Espírito obedecendo sua voz e sua palavra. Na medida que nós outros cresçamos em el fruto do Espírito, nós outros nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E dessa forma nós outros teremos mais capacidade, irmãos, de reflejar santidade em todas as áreas de nossa vida. João 15, capítulo 15, verso 5 diz: aleluia, eu sou a vida, vosotros los pámpanos. El que permanece em mim e eu em él, este leva muito fruto. Porque separados, apartados de mim, nada podereis fazer. Se nascemos, se vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Hermanos, eu queria hacer uma invitação para você neste momento. Eu queria que nesse momento tu passasse aqui na frente. Vamos orar ao Senhor. Amém? Não é para expor nada, é só para que nós outros possamos clamar ao Senhor. Passa aqui na frente, por favor, irmãos. Por favor, irmãos. William, tu pode quedar com Giovanni um pouquinho, só para Deb cantar uma canção. Nós já estamos terminando. Eu queria só que por alguns minutos, poucos minutos, nós outros pudéssemos clamar ao Senhor, irmãos. Eu creio sim que nós outros vivimos nas últimas horas, nos últimos momentos,
Eu creio sim que quizás a geração de meu filho Giovanni, quizás pode ser a última. Eu creio sim que diante de tantas coisas que têm ocorrido em el mundo, catástrofes, terremotos, coisas malas na natureza, corrupção na política, guerras, rumores de guerras. Eu creio que nós vivemos em uma era mais, com todas essas coisas acontecendo de uma forma mais grande, com mais proporções. Então, de verdade, não é um tempo de nós julgarmos, bromearmos na obra de Deus. Nós estamos aqui como MP Church, Ministério Hispano, com um objetivo, com uma missão, que é predicar a palavra, que é de levar o evangelho para cautivos, para pessoas presas. Nós estamos aqui com esta missão de sermos missioneiros em nosso trabalho, em nossa vida, em nossa família. Nós não estamos, irmãos, e não podemos mais bromearmos, julgarmos. Temos que encarar, mirar com seriedade. Por isso eu queria que você neste momento não preocupasse com sua irmã ao seu lado, senão que clamasse a Deus, que nós clamássemos juntos, para que Deus pueda crescer em nós o fruto do Espírito, para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus e expressar esse fruto, para que outras pessoas possam mirar em nós, para que haja câmbio em nossa casa, por exemplo, ou em nosso trabalho, para que desta forma pessoas possam alcançar a graça que nos alcançou. Pida ao Senhor nesse momento, pida ao Senhor: Senhor, cresca, Padre, em mim o fruto de tu Espírito. Pida a Deus: Senhor, se há alguma parte desse fruto que eu necessito cambiar ou crescer mais, haga, Senhor. Esteja disponível, irmãos. Não solamente vivimos no Espírito, mas senão andemos no Espírito. O Espírito já nos deu vida. Agora nós temos que andar em Espírito. E quando nós decidimos andar em Espírito, este fruto do Espírito é produzido com mais intensidade em nós. Se tu necessitas, por exemplo, um câmbio no aspecto do amor, pida a Deus. Se é na bondade, paciência, pida a Deus. Se é domínio próprio, pida a Deus. Mas vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, para que Tu puedas, Senhor, fazer crescer em nós o fruto do Tu Espírito, ó Padre. Padre Santo, para que nós possamos ser cambiados, ó Padre. Ó Deus, necessitamos amar mais. Necessitamos ter mais paciência, Padre. Cambia-nos, Senhor, para que nós possamos expressar, Senhor, este fruto, Padre. Padre Santo, para que outras pessoas possam desejar, ó Padre, aquilo que nós temos, que é Tu Espírito, Padre. Oh Senhor Jesus, cambia-nos, ó Padre. Cambia-nos, ó Padre, para que nós cumpramos a missão que nós temos de ir, predicar, evangelizar, a ser discípulos. Senhor Jesus, te oro por cada irmão e irmã, Pai, que estás aqui, Senhor, e pido a Ti, se existe alguma área, algum aspecto, Padre, que necessita crescer, frutificar, que Tu possas cambiar, Senhor, que Tu possas fazer crescer, Senhor,
porque aqui nós outros estamos, ó Padre, aqui nós outros estamos porque queremos andar com o Senhor, porque queremos estar contigo, Espírito, e aqui estamos sedentos, deseosos de tu presença. Oh Senhor, hace Padre, hace novamente, Senhor, assim como o Senhor já hizo no passado, hace novamente em nosso meio, Senhor. Padre, nos cambia com tu Espírito, Senhor. Hace Padre, derrama sobre nós outros tu Espírito, Padre. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Abaixo, abaixo. Cambia-nos, Senhor. Cambia-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Bendito seja tu nome, bendito seja tu nome. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus, graças, Senhor, por este momento. Graças, Senhor, por tu palavra. Graças, Senhor, por falar com nós outros. Graças por tu misericórdia. Graças por tu amor, ó Padre. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu pido a ti, Senhor. Eu pido a ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Padre, a andar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, hermanos. Glória a Deus. Amém. Ah, Senhor, amém. Amém. Ah, eu quero orar, que nós outros oramos por nosso irmão Jorge. Eu queria que nós outros pudéssemos se acercar acerca dele e pudéssemos impor as mãos, pastor, sobre ele. E vamos orar, vamos clamar ao Senhor, irmãos, por a cura, por alívio. Amém? Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, amén, por esta preciosa palabra, amén, que trajo nuestro pastor Pedro, amén. Y creemos que en el Dios de los milagros, hermanos, amén. Y creemos que Dios
está obrando en medio nuestro, amén. Y damos gracias al Señor porque podemos sentir el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. En nuestros corazones, amén, en las familias. Gloria al Señor, gracias al Señor, hermano, amén. Y así Pastor Pedro estaba terminando lo que es la serie, amén, de la santidad, hablando del fruto, amén. Pero también nosotros vemos que el fruto es ese amor también. Y realmente, mi hermano Jorge, te amamos, amén. Y creemos que Dios está haciendo la obra en ti, amén, gloria al Señor. Y vamos a continuar orando, amén. Y el Señor va a hacer grandes cosas maravillosas en medio de nosotros, amén. Así que, hermanos, les voy a pedir que pongan así sus manos, amén. Ya el Espíritu Santo habló por medio de Pastor Pedro, amén, con esta preciosa palabra. Y esperamos que quede en nuestros corazones, amén. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, esa gracia maravillosa, el amor de nuestro Dios, nuestro Abba Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, hermanos en Cristo, amén, familia. Y también los que nos acompañan en línea, les decimos a ustedes, gracias por acompañarnos. El próximo domingo no tendremos servicio en la tarde porque lo hacemos servicio multicultural. Así es que lo hacemos en el segundo domingo del mes de abril. Dios les bendiga a todos. Feliz tarde. Bendiciones a todos. Y recuerden, hermanos, tenemos un pequeño también refrigerio siempre. Quédese con nosotros y comparta con nosotros. Amén. Bendiciones a todos. Feliz tarde. Amén. Gracias.